Olá, tudo bem? Testamos o cortador triturador de grama a gasolina da Zemax. Ele é diferente, ele corta na vertical ao invés dos tradicionais que cortam na horizontal. E de quebra ele faz aeração, ele limpa aquela grama morta do solo e remexe ali o solo para poder entrar mais nutrientes. Eu gostei demais. Fizemos um teste de grama com mato, foi muito bem. De muito mato com pouca grama também deu um resultado positivo. E por fim, testamos aqui em um campo de futebol, onde a grama é bem compacta, bem cortadinha, né? E precisa apenas um pequeno aparo sempre, né? Sempre aquela manutenção de cortar um pouquinho. Ele foi nota 10 em tudo. Então confere comigo aí esses detalhes desse cortador de grama vertical. Top demais. Bora lá! Meu amigo, já ligamos a máquina, já começamos a entender como ela funciona, já cortou aqui bastante grama, só que como a gente está conhecendo ela agora, né? A gente exagerou no aprofundamento de corte, né? Chegou na areia aqui, ó, ele arrancou muita grama, né? É legal também, porque isso aqui dá uma vitalidade, né, na grama, ela tira todas aquelas palhas velhas, né? Ela dá uma mexida na grama, mas estava muito fundo. A gente diminuiu um pouco a altura, né? Aumentou ela um pouco mais para cima, ficou legal, ó. Cortou bastante grama, tá vendo? Bem mais eficiente do que um cortador de grama a gasolina tradicional. Olha só aqui, ó. Mas mesmo assim estava aprofundando muito. Daí a gente diminuiu mais ainda a altura. Ela tá um pouco alta agora, as lâminas passam só na grama, não pega na terra. Agora sim, ó. Olha o resultado disso aqui, ó. Olha como ela corta a grama certinho, ó. Tá vendo? E a grama que fica embaixo, ó, fica só a grama. Ela não tem recolhedor, né? Mas depois que você varrer essa grama, olha só como ficou bem cortadinha aqui numa altura perfeita, né? Ao invés de cortar na horizontal, ela cortou na vertical. Daí já vai tirando aquela palhada velha que fica embaixo. Gostei demais do primeiro resultado. E vou mostrar para vocês como é fácil operar ela. Anda devagarzinho, mas ela produz bastante, né? Porque ela não para nunca. Não é igual uma roçadeira, né? Ela vai devagar, mas ela vai com alta eficiência. Olha, e ele vem equipado com motor de 9 HP de potência. Por que tão forte? Vamos lá. Ele precisa alimentar o sistema de tração das lâminas que vai cortar a grama, né? E tem que alimentar também a caixa de marcha, que é o que faz essa máquina andar para frente e para trás. Por isso tem que ser um motor muito forte. Mas não se preocupe, ele tem baixo consumo de combustível, baixa manutenção e uma longa vida útil. Motorzão aprovado. É muito fácil operar e manobrar esse equipamento. Vamos lá, temos aqui o acelerador bem na mão. Aqui nós temos o que você libera, o guidão, se você quiser mover ele de lado. Aqui nós temos a alavanca que libera a correia para fazer acionar as lâminas que cortam a grama. Essa aqui, vermelha, é para liberar a máquina para andar para frente ou ré. E aqui o botão liga, desliga do equipamento inteiro, né? E olha só como é fácil de você manobrar. Lá na frente nós temos as rodas giro livre, né? E aqui atrás nós temos desbloqueadores nas rodas traseiras. Ele dá o giro praticamente completo. Então você pode ir e voltar a hora que quiser. Muito fácil, leve e prático. E agora a gente vai ligar a máquina para mostrar para você como é legal o sistema dessa máquina. Olha aqui cortadinho, depois que varrer, como vai ficar legal. Ó, vai ficar só a grama mesmo, vai tirar todo aquele excesso de mato alto, de grama alta, né? E olha como que tava aqui esse gramado antes de passar. Olha só quanto mato envarzou, né? Se fosse passar uma roçadeira aqui, uma máquina de cortar grama, ia funcionar bem. Mas veja a eficiência lá, como foi rápido andar uns 5, 6, 7 metros. Muito legal esse sistema de corte de grama na vertical. Vamos fazer mais um pouco aí para ver os resultados que essa máquina vai entregar. O que faz esse cortador de grama durar tanto tempo aí para você é porque ele é feito todo de primeira qualidade. Olha só aqui a caixa de marcha feita em ferro fundido e as peças internas todas de alta qualidade. Aqui o chassi do motor com as chapas muito grossas, muito bem soldadas.
E aqui, essa parte aqui, a caixa que envolve, que protege as lâminas de corte da grama, né? Olha só que grossa a espessura dessa chapa. Tudo muito bem soldado e tudo com pintura eletrostática para durar bastante tempo sem perigo de corrosão. Todo o conjunto muito durável e resistente. Então vamos fazer mais uma linha de corte, né? Ligamos a máquina. Nossa, resultado incrível, tá? Aqui não é uma grama boa, é uma grama com muito mato invasor, né? A gente está testando a máquina para poder ir numa grama mais bonita, para não comprometer a grama, já chegar lá sabendo utilizar a máquina. Mas olha, aqui tinha bastante mato, né? Bastante coisas que é desagradável ter na grama, no nosso jardim. Mas olha, cortou perfeitamente. Lógico, lembrando que tem que fazer a limpeza depois. Mas olha só, se fosse numa roçadeira costal isso aqui, demoraria muito. A máquina anda devagar, mas ela produz muito, ela corta perfeito, ó, alinhadinho. E olha só como era esse mato aqui, um mato grande, um mato fibroso, né? Um mato difícil de ser cortado. Olha só aqui, ó. O antes, né? Daí aqui, durante a execução aqui embaixo, onde está o mato, olha só, bem trituradinho, ó, né? E daí fica aquela coisinha bacana, é só varrer e esperar a grama rejuvenescer de volta sem os matos invasores. Aprovado aí uma grama com bastante ervas daninhas, né? Com bastante mato invasor, né? Aprovadíssima. Agora eu quero mostrar como é simples e rápido fazer a regulagem de altura dessa máquina. Nós temos aqui uma tabela que serve como uma graduação de referência, tá? Não que ele vai cortar exatamente nessas marcações aqui. Ele no mais alto vai estar no 8 e no mínimo vai estar no 0, mas a gente recomenda usar aqui no meio entre 6 e 4. Por isso que não tem essa marcação aqui na tabela, mas fica a critério aí do resultado que se quer que a máquina entregue, né? Então vamos lá, para baixar ela muito fácil, olha só, gira sentido horário, ela vai baixando muito rapidamente e quando você quiser erguer mais, gira sentido anti-horário. Pesa um pouquinho mais, mas é tranquilo. Olha lá, já ergui novamente as lâminas de corte. E em questão de produtividade, olha só, daqui lá no final onde a gente passou, 10 metros, mais aqui uns 5 metros e daqui para lá mais uns 10 metros. 25 metros lineares, né? E aqui a gente passou 5 vezes, ó. 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Como ela tem 65 centímetros de área de atuação, 5 vezes 65, dá aí 3 metros aproximadamente, porque sempre vai passando um pouquinho sobre a outra, né? Então, 3 metros vezes 25 metros, 75 metros de grama cortados. Olha, não levou 5 minutos, tá? Eu não cansei nada, não fiz força nenhuma. Apenas liberei a máquina para andar, marcha para poder ela cortar a grama e foi muito fácil e muito rápido. De repente no vídeo aí tá parecendo que ela tá indo devagar, mas ela corta muito rápido e detalhe, uniforme. E o segredo do alto desempenho dessa máquina está nas lâminas que fica lá embaixo da máquina. Vamos dar uma olhada nelas. Erguemos aqui e olha só que conjunto de lâminas. Elas vêm em formato de pé de galinha, né? Muito bem intercaladas entre elas, né? Dá para ver que não vai ficar nenhuma falha na grama, né? Dá para ver que vai ter um efeito assim de corte perfeito. Muito bem pensado esse projeto de cortador de grama na vertical ao invés de na horizontal. A intenção é que nessa região aqui, ó, fosse grama, uma grama bonitinha, bem tratada, né? Mas a questão é que o mato é muito forte, ele cresce muito rápido, né? Roubando aí os nutrientes do solo. Mas se tivesse uma máquina como aquela ali e sempre estivesse passando aqui para fazer uma manutenção, como ela é muito rápida e prática de fazer, com certeza a grama está revitalizada e o mato estaria bem fraquinho ou talvez até não existisse, né? Então vamos lá, ó. Lá tem já matos invasores grandes lá com 10, 20, até 30 centímetros de altura. Vamos passar esse cortador de grama lá para ver o resultado. Bora lá!
Olha, fizemos um teste extremo. Conseguimos fazer aqui um triângulo, né, num lugar banhado, cheio de altos e baixos, cheio de mato fibroso, né, com toceiras grandes, com bastante morrinho de areia. A máquina vai muito bem, os pneuzinhos não pararam nem um minuto de tracionar. Lá na frente as lâminas às vezes engasopava, né, porque era muito mato, né, toceiras muito resistentes. A gente dá uma apertadinha aqui, libera um pouco o giro dela e continua. E olha só, teve um resultado muito bacana, que jamais seria alcançado com uma roçadeira, que a roçadeira só ia roçar por cima e ia derrubar o mato. Aqui não, o que ela fez? Ela pegou muita areia das toceiras e espalhou. Dá para perceber que se você ficar usando ela assim num terreno irregular com essas inconformidades, com o passar do tempo, ela vai automaticamente nivelando esse terreno, né? Mais uma vantagem de um equipamento como esse. Agora sim, vamos testar esse cortador de grama em um campo de futebol, né? O terreno totalmente retinho, a grama tá baixinha, que é inverno aqui no Paraná, mas a gente regulou no mínimo só para passar as lâminas por cima da grama. Então vamos ver o resultado que essa máquina vai entregar para o que ela é projetada, para o que ela é indicada. Vamos lá? Ligo a máquina. Vamos lá. Me surpreendi no teste final, que é num campo de futebol, né? Onde a grama é bem firminha e bem retinha. Regulamos ela ao mínimo possível para as lâminas apenas passar por cima da grama e foi perfeita. Cortou uniforme. Se quiséssemos aprofundar mais o corte, beleza. Mas em casos de campo de futebol, não é assim. O pessoal quer apenas tirar o excesso, como se fosse um corte de cabelo. Ela foi perfeita. Apesar de andar devagarzinho, ela produz muito. Olha, ela foi muito bem lá onde tinha metade grama e metade mato, ficou legal pra caramba. Onde tinha muito mato e pouquinha grama e banhado e terra fofa, ela também foi muito bem, porque é muito potente, né? Ela traciona sozinha e continua cortando. E aqui no campo de futebol, enfim, surpreendeu minhas expectativas. Gostei demais dessa máquina. Lógico, tem que saber na necessidade de quem vai utilizar, né? Às vezes a pessoa precisa para uma coisa, para outra, um tipo de máquina, outro tipo de máquina, mas eu garanto para vocês, essa máquina é muito bem projetada, muito bem feita e entrega muito, beleza? Gostou do vídeo? Dá um like, gosta de ferramentas, se inscreve no nosso canal. Obrigado e até um próximo vídeo.